Paz do Senhor, queridos, como é bom estar com vocês. Hoje nós estamos aqui para mais uma reunião de oração. Como é bom você abrir a sua casa para me receber nesse dia e nós podemos refletir um pouco na palavra de Deus. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora e colocasse aí ou abrisse o Evangelho de Marcos no capítulo 2 e nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 12. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso de número 1 ao verso de número 12. Então a palavra do Senhor nos diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Bom, queridos, nós estamos vendo um trecho da palavra do Senhor, das Escrituras, que nos mostra algo interessante que eu quero compartilhar com vocês neste dia, que é a importância de abrir a nossa casa para Jesus entrar. A importância de abrirmos os nossos lares para que a palavra de Deus seja pregada, seja anunciada para nós e para a sua família. Bom, alguns estudiosos acreditam que essa casa, qual é relatada aí em Marcos, no capítulo 2, seja a casa do apóstolo Pedro, seja a casa de Pedro. E as pessoas aí, o texto que nós lemos, diz que as pessoas assim que perceberam que Jesus estava ali em Cafarnaum era a cidade, o quartel-general onde Jesus vinha descansar, retornava das suas viagens missionárias e tudo. Então Jesus retorna para esta casa e o povo, quando percebe que Jesus está ali, quando fica sabendo que Jesus está ali, eles vão para essa casa a fim de ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus, Nesses últimos tempos, nós temos percebido que, de alguma maneira, o inimigo tem conseguido desviar esse foco importantíssimo que o Senhor nos deu, de que a nossa casa deve ser um lugar onde a ministração da palavra ela é importante, onde nos reunirmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, para ler, para orar, para buscar a Deus, para que Deus possa manifestar o seu poder em nossas vidas. Quando abro a minha casa para Deus, as bênçãos do Senhor podem acontecer de formas, nós não podemos nem imaginar como Deus pode fazer as bênçãos que Ele quer fazer quando nós abrimos a nossa casa ao Senhor. Eu poderia relatar aqui, por exemplo, Obed-Edom, quando ele permite que a arca da aliança fique na sua casa por 3 meses, a forma como Deus abençoou a sua casa e a sua família com a presença de Deus. Assim também nós, quando nós abrimos a nossa casa para a pregação da palavra, para buscarmos ao Senhor, Deus quer fazer coisas de forma tremenda. Há muitos relatos na Bíblia falando de como Deus age
em nossas casas, né? Lar é uma palavra que nos soa bem quando nós falamos sobre lar. Casa nos remete à questão de um local, mas lar é um local, é um ambiente aconchegante, um ambiente gostoso. Agora imagine você uma casa, um lar, onde são ministradas palavras do Senhor, tempos de orações, busca de Deus, aonde a presença de Deus ela é de forma poderosa e evidente, não é? E assim nós vamos ver que era assim na casa de Pedro. Jesus estava ali, a presença de Deus estava ali. Então, imediatamente as pessoas quiseram retornar àquela casa, quiseram ir até aquela casa. E aí eu penso com você, né, neste momento, muitas vezes nós estamos tendo tempo que nem nós mesmos queremos voltar para a nossa casa. Estamos vivendo tempos em que já estamos até cansados, na verdade, de ficarmos em casa, mas a nossa casa, o nosso lar deve ser um lugar aonde seja um lugar gostoso, seja um ambiente favorável, seja um ambiente nutritivo e saudável para as nossas vidas. Então, quando nós abrimos a nossa casa para a presença de Deus, fatalmente as pessoas serão atraídas para este lugar. As pessoas serão atraídas para a nossa casa, para estar naquele ambiente. Então, nós vemos no texto que nós lemos que assim que as pessoas souberam que Jesus estava numa casa, que muitos entendem ser a casa de Simão Pedro, elas correram imediatamente para estar lá, para poder sentir a presença de Deus e para poder desfrutar da presença do Senhor. E eles foram testemunha ocular dos milagres, dos ensinamentos, das palavras que o Senhor Jesus tinha para todos que estavam ali ouvindo, estavam ali com seus olhos fitos, com seus olhos fixos em Jesus e presenteando com uma palavra do céu. Eles estavam presenciando os milagres, as formas que Jesus estava ensinando. E aquele paralítico foi abençoado naquela casa, né? Deus preparou aquele momento, Jesus estava ali naquela casa e aquele paralítico, ele foi curado naquela casa. Ele foi atendido às suas necessidades naquela casa. Não foi no templo, mas foi naquele lugar que Deus havia preparado para abençoar o paralítico. O nosso lar, melhor dizendo, deve ser um lugar onde nós vamos retomar as nossas energias. É um lugar onde deve nos impulsionar a vencer os obstáculos, a vencer os desafios da vida cotidiana, daquilo que nós temos enfrentado. Aquele paralítico, junto com seus 4 amigos, eles entendendo que ali estava a presença de Deus, que Jesus estava ali, que Jesus era o único que poderia mudar a sua vida. Eles sabiam que Jesus tinha uma palavra para eles, que Jesus poderia mudar aquela história, mudar a vida daquele homem. E eles, de uma forma criativa, de uma forma muito intuitiva, eles desceram aquele paralítico com a sua maca na frente de Jesus, para que Jesus pudesse intervir na sua vida, para que Jesus pudesse abençoar a vida daquele homem e mudar a sua história, né? Quando nós temos uma casa cheia da presença do Senhor, nós estaremos motivados, junto com a nossa família, junto com os entes queridos, junto com aquelas pessoas que frequentam aquele lugar, a vencer os obstáculos, a vencer os desafios que colocam diante de nós. Para aquele paralítico talvez era algo impossível de mudar, uma história de mudar a sua situação. Mas aqueles 4 amigos, junto com ele, entendendo que ali havia a presença de Jesus Cristo, eles sabiam que ali a sua história poderia ser mudada. Então, de uma forma criativa, eles perseveram até que Jesus possa intervir e mudar a história daquele homem.
E aí me faz lembrar o que diz Filipenses capítulo 4, verso de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível, né? Jesus nos ensina isso, tudo é possível àquele que crê. E aqueles homens creram, e naquela casa eles foram abençoados. A presença de Jesus ali, os ensinamentos de Jesus ali, a palavra de Jesus ali mudou a história daquele paralítico. Mas talvez nós estamos frisando apenas a história daquele paralítico que tinha uma necessidade, que tinha uma dificuldade. Mas eu posso garantir a você que, assim como a vida daquele homem foi tocada pelo milagre que Jesus fez na vida dele, todas aquelas pessoas que estavam naquela casa, as suas vidas foram impactadas pela presença de Jesus, pelo seu ensinamento e pelo testemunho que eles presenciaram ali. Eles foram testemunha ocular de uma grande manifestação do poder de Jesus Cristo. E nós queremos que as nossas casas possam ser esses lugares de refúgio, aonde os necessitados, aonde aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, de fragilidade, em situação de depressão, de uma enfermidade, seja o que for, o que pareça mais impossível, que a presença de Jesus possa manifestar um milagre em suas vidas. Amém? O nosso lar é um lugar onde deve ser um lugar que cura as cicatrizes, não só do nosso físico, mas também da nossa alma, também das nossas emoções. Aquele paralítico, naquela casa, sua vida foi transformada. Ele recebe uma manifestação do poder de Deus, não somente no seu físico, mas também nas suas emoções. Quando ele é tocado pelo poder de Deus, a sua vida é transformada. Talvez aquele paralítico esperasse apenas um milagre físico, mas ele recebe muito mais do que isso. Jesus o cura, e o texto que nós lemos diz que Jesus diz que aquele homem deve pegar a sua maca, caminhar e ter certeza que os seus pecados foram perdoados. A vida daquele homem foi impactada de forma tremenda, não somente no seu físico, mas também no seu emocional e no seu espiritual. Assim deve ser a nossa casa, deve ser um lugar que toque, que transforme vidas, que seja um lugar tremendo da presença do Senhor. E quando as pessoas entrarem, quando os nossos filhos estiverem em nossa casa, quando os esposos e esposas queiram e desejem retornar à sua casa, porque sabendo que ali é um local de paz, é um local onde reina a presença do Senhor, onde Jesus Cristo está, onde a sua palavra prevalece, onde a autoridade do reino de Deus, a autoridade do nome do Senhor Jesus permanece ali, e tudo que é mal, tudo que é ruim não tem poder sobre aqueles que estão abrigados debaixo desse poder, debaixo desta autoridade. O que nós lemos nesse dia aqui na casa de Marcos, através do Evangelho de Marcos, que nós lemos o que Deus fez neste homem, através da vida deste homem, nos remete também a sermos como esses 4 amigos desse paralítico, a conduzir pessoas à presença de Deus, conduzir pessoas a ter um encontro com Jesus, a conduzir pessoas a ter um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Aqueles homens venceram. Foi numa casa que ele recebeu o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma e a mudança de um problema físico, de um problema que ele acreditava não ter mais solução. Isso nos anima a abrirmos a nossa casa para a pregação da palavra do Senhor Jesus, a termos nosso culto doméstico com as nossas famílias, a orarmos, a termos tempos de oração, de busca do Senhor, para que não permitamos mais que o inimigo venha roubar isso de nós. Essa prática que era comum nos tempos bíblicos, que era comum na igreja primitiva. Nós vemos muitas vezes Paulo falando: eu saúdo a igreja que se reúne na casa de fulano ou de Beltrano. A igreja do Senhor Jesus, ela caminha, ela se movimenta, ela não fica somente nos templos, mas ela também deve ir para as casas.
A nossa casa deve ser um lugar onde que nós podemos alimentar esperanças, alimentar sonhos, não é? Um lugar de encorajamento, um lugar de acolhimento, um lugar de manifestação do amor de Deus de forma sincera e poderosa. As palavras de Jesus, aquele paralítico, o encorajaram a levantar, a pegar aquela maca e sair andando e dar testemunho do poder de Deus para as suas vidas. Aonde Jesus está, o lar onde Jesus está, ele é repleto de sonhos e não um lugar de cemitério, onde sonhos são enterrados. A nossa casa, assim que nós abrimos a nossa casa e recebemos ao Senhor Jesus para que Ele frequente a nossa casa, para que Ele esteja em nossa casa. A nossa casa é um lugar onde alimenta sonhos, porque Jesus, Ele está pronto, Ele deseja manifestar o seu poder para mudar a nossa história, para trazer salvação de vida, como trouxe na vida deste paralítico que nós lemos, que nós testemunhamos hoje através daquilo que Marcos nos conta. Nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos retomar essa prática, né, de abrir a nossa casa para a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Assim como hoje você abriu a sua casa para me ouvir, a ministrar a palavra do Senhor, assim eu tenho certeza que um dia nós estaremos aí de forma presencial na sua casa, orando, buscando a Deus e clamando para a manifestação da glória e do poder de Deus, como foi aqui nesse texto que nós lemos de Marcos, aonde pessoas sejam curadas da sua paralisia física, da sua paralisia emocional, da sua paralisia espiritual, ou que ela possa ter seus sonhos encorajados, se sentir acolhida, se sentir amada, se sentir encorajada a vencer os obstáculos que tem desanimado, que tem trazido tristeza, dor à sua vida. Por isso, neste momento, você que está me ouvindo, eu quero orar por você, porque eu tenho certeza que você pode experimentar aí agora do mesmo poder que manifestou naquele dia, quando Jesus estava na casa daquele que alguns acreditam ser a casa de Simão Pedro. Deus quer manifestar o seu poder hoje aí na sua casa. Por isso eu quero que você curve a sua cabeça, porque eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelos seus sonhos, pela sua vida financeira, para que Deus, assim como Deus curou esse paralítico, Deus possa trazer a cura para a sua vida. Deus possa trazer a cura para a sua casa. E que a sua casa seja um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar da manifestação do poder de Deus. Amém? Vamos orar? Eu quero que nesse momento você apresente ao Senhor as suas causas, aquilo que você precisa, aquilo que tem te trazido dor, até uma paralisia, uma cegueira, uma surdez. Deus quer curar nesse dia, neste momento, não porque eu estou falando, mas porque é um grande ambiente de fé neste momento. E se você tem fé, Jesus vai responder de forma poderosa. Jesus vai te dar estratégia, como deu aqueles 4 homens, para mudar a história daquele paralítico. Deus está usando este momento, esta ferramenta atual da tecnologia, da internet, para mudar a história da sua vida, para mudar a história do seu casamento, para mudar a história da sua relação com o seu filho, dos seus filhos que não estão boa. Deus quer trazer vida a tudo isso que não está da forma que você gostaria que estivesse, porque Jesus sabe o que você precisa. Por isso eu quero apresentar a sua vida agora diante do Senhor. Pai, eu apresento esta casa diante de Ti, e que neste momento, Senhor Deus, a Tua paz reine nesta casa, que a Tua alegria, Senhor Deus, seja forte agora ali, que prevaleça a sua alegria neste lugar. Se havia choro, Senhor Deus, tristeza, amargura, ressentimento, nós pedimos agora que seja trocado, ó Deus, pela Tua presença, pelo gozo do Espírito Santo. Senhor, eu quero que o Senhor
pedir agora que o Senhor traga novamente, Senhor amado, esses sonhos que estavam enterrados, esses sonhos, Senhor Deus, que estavam adormecidos, que o Senhor traga vida agora, Senhor Deus, traga ao coração, à memória esses sonhos, Senhor Deus, esses projetos, ó Deus, e que o Senhor possa conceder os desejos do coração dos seus filhos, Senhor. Pai, se alguém que está me assistindo está enfermo, Senhor Deus, neste momento eu declaro tua cura, Senhor Deus, sobre ele, assim como o Senhor curou esse paralítico, Senhor amado. Eu declaro, Senhor Jesus, a tua cura sobre esta casa, sobre esta família, Senhor Deus, sobre as suas finanças, seus negócios, Senhor Deus, que eu ordeno agora que toda tristeza vá embora, Senhor Deus, que toda paralisia vá embora, Senhor Deus, que toda mentira, todo engano de Satanás, Senhor Deus, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu uno, Senhor Deus, a minha fé, a fé daquele que está me ouvindo agora, daquele que está me vendo agora, Senhor Deus, e declaro sobre ele a manifestação do teu poder, a tua cura, em nome do Senhor Jesus. Pai, traz a restauração naquela área que precisa ser restaurada. Restaura, Senhor Deus, os casamentos que precisam ser restaurados. Restaura as relações de pais e filhos que precisam ser restaurados. Relacionamento de casais, Senhor amado. E que esta casa, Senhor Deus, seja um lugar aonde manifeste o teu poder, aonde haja pregação da tua palavra, ensinamento da palavra de Deus, Senhor amado, e aonde muitas pessoas que ali adentrar sejam cheios do Espírito Santo, possam ouvir a palavra da verdade e ser libertas do engano, da mentira que tem conduzido, Senhor Deus, à morte, à paralisia, em nome do Senhor Jesus. Que esta casa agora, Senhor Deus, seja o quartel-general desta família, aonde eles retornem, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, do trabalho, da escola, Senhor Deus, dos seus afazeres, e ali eles sejam preenchidos pela glória do poder de Deus, que eles sejam revigorados, que eles sejam fortalecidos, Senhor Deus, que a tua luz prevaleça ali, e esta casa seja como um farol, Senhor Deus, diante de todas as trevas que há no mundo, e as pessoas possam, assim como foi ao Pai naquele dia, quando souberam que Jesus estava ali, correram para aquele lugar para ouvir os ensinamentos de Jesus, para receber uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé e uma palavra que transformou a sua vida. Que esta casa que abriu, Senhor Deus, para que a sua palavra fosse pregada hoje, Senhor amado, ela também seja um lugar assim, que as pessoas quando entrarem nesta casa, elas sejam cheias do Espírito Santo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Querido, Deus te abençoe e que a tua casa seja uma casa assim, cheia da presença do Senhor Jesus, e que ela manifeste o poder de Deus, e que todos possam entrar, correr até vocês e pela presença de Deus na sua casa, porque é um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar que emana uma grande presença de Deus, e as pessoas serão atraídas para estar com você neste lugar. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém.